Como medir a tensão utilizando um multímetro? A tensão, erroneamente chamada de voltagem, é uma medida do potencial energético entre dois pontos. É possível medir a tensão dos circuitos elétricos da sua casa ou de diversas baterias utilizando um multímetro analógico ou digital. Método 1. Medindo a tensão de uma tomada. 1.1 Defina a escala de tensão do multímetro. Gire o seletor para o lado AC do multímetro e então selecione a maior tensão que possivelmente será testada. AC significa corrente alternada. As tomadas brasileiras utilizam esse tipo de corrente, então selecione essa opção ao testar as tomadas. Essa área do seletor provavelmente terá inscrições como AVA ou V. Na maioria dos estados brasileiros a corrente é de 127 V, já em outros é de 220 V. Sempre configure a escala de tensão para que ela fique um pouco acima da leitura máxima esperada. O multímetro pode ser sobrecarregado e danificado se você definir uma escala mais baixa do que o valor que será medido. 1.2 Conecte as pontas de prova do multímetro. Conecte a ponta preta à porta com OU, e a ponta vermelha à porta V, MAVO. Os conectores banana dobrados devem ser conectados ao multímetro e as pontas de prova devem ser inseridas na tomada. Alguns multímetros possuem 3 portas, 10A, com RIMAV. Sempre conecte o conector preto à porta com. O conector vermelho, por outro lado, pode ser conectado à porta MAV para medir correntes até 200 mA ou à porta 10A para medir correntes maiores. No caso de tomadas caseiras convencionais, utilize a porta de baixa corrente, MAV. 1.3 Com cuidado, insira as pontas de teste. Segure os cabos pela região isolada logo antes das pontas de metalurgia e insira um deles em um dos lados da tomada e o segundo no outro lado. Segure os cabos somente pelas áreas isoladas deles. Não toque as pontas de metal em nenhum momento durante a medição. O cabo preto deve manter-se na posição após ser bem inserido na tomada. Insira-o novamente com cuidado se ele cair. O multímetro deve mostrar a medição assim que o cabo vermelho for inserido. 1.4 Leia a tensão. A medição será mostrada no multímetro. Caso o dispositivo seja digital, basta ler o valor mostrado na tela. No caso de aparelhos analógicos, examine a escala e identifique a tensão de acordo com a posição do marcador. A leitura adequada para uma rede 127V deve ser entre 116V e 133V. Já para redes 220V, o valor medido deve ficar entre 201V e 231V. Procure um eletricista profissional se você medir um valor fora desse padrão. Ele realizará a inspeção e identificará possíveis problemas na rede. 1.5 Remova os cabos de teste. Segure os 2 cabos pela área isolada e puxe-os da tomada. Tenha cuidado. Não toque as pontas de metal com as mãos e não permita que elas se toquem. Método 2, medindo a tensão de uma bateria. 2.1 Configure a escala de tensão. Posicione o seletor do multímetro no lado DC, corrente contínua, em uma faixa de tensão que seja um pouco acima da tensão esperada na medição. A maioria das baterias utiliza CC ou DC, em inglês, que significa corrente contínua. Ao medir a tensão de qualquer bateria ou de qualquer outro dispositivo alimentado por uma, configure o multímetro para essa opção. Geralmente, ela é demarcada pelas inscrições DC ou V. A tensão correta poderá variar dependendo do tipo de bateria a ser testado. Ao testar uma pilha alcalina de 1.5V, por exemplo, é necessário configurar o multímetro para 2V DC. A maioria das baterias automotivas, por outro lado, são de 12V, então configure o multímetro para um valor acima desse na posição DC. Lembre-se de não definir uma escala de tensão menor do que o valor que será lido, pois isso pode sobrecarregar o multímetro. 2.2 Conecte os cabos de teste ao multímetro nas saídas de correspondentes.
O dispositivo deve ter vindo com 2 cabos, um preto, que é o negativo, e um vermelho, o positivo. Conecte o preto na porta com OU, e o vermelho na porta V, MAVO. Verifique se os conectores banana de cada cabo estão bem inseridos. A outra ponta dos cabos será utilizada na leitura da bateria. Alguns multímetros podem ter mais de uma porta. Nesses casos, o cabo preto deve sempre ser conectado à porta COM, enquanto o vermelho poderá ser conectado à porta MAV. Para ler correntes menores, até 200 mA, ou a porta 10A para ler correntes maiores. Utilize a porta de baixa corrente para ler a maioria das baterias. 2.3 Encoste as pontas de teste na bateria. Conecte a ponta preta ao lado negativo da bateria e a vermelha ao outro lado. Mantenha as duas nessa posição para que o multímetro possa realizar a medição. Lembre-se de segurar os cabos de teste apenas pela área isolada ao realizar qualquer medição e de não tocar as pontas de metalurgia. O multímetro deve mostrar a medição praticamente instantaneamente quando as duas pontas forem conectadas. Caso isso não ocorra, verifique se elas estão bem posicionadas sobre o terminal correto. Se necessário, reposicione-as e tente novamente. 2.4 Faça a leitura. Leia a tensão mostrada pelo dispositivo. No caso de multímetros digitais, a tensão aparecerá na tela. Nos analógicos, por outro lado, ela será determinada pela posição do marcador sobre a escala. É normal que baterias novas apresentem tensão acima da especificada. Pilhas de 1.5 V, por exemplo, podem apresentar leituras entre 1.5 V e 1.6 V. Em geral, a especificação define a tensão média esperada da bateria ao longo da vida útil do produto, não a maior tensão que ele pode gerar. Ajuste a tensão se o visor mostrar apenas 1. Essa leitura significa que a escala está muito pequena para medir aquela bateria, então selecione uma escala superior e tente novamente. Leituras negativas podem ser causadas pelo mau posicionamento das pontas de teste. Verifique se elas estão conectadas aos terminais corretos e tente novamente. 2.5 Remova as pontas de teste. Após fazer a leitura, retire as pontas de teste da bateria e guarde-as. Lembre-se de manusear os cabos de teste apenas pela área isolada. Evite tocar as pontas de metal e não permita que elas se toquem. Após guardar os cabos de teste, gire o seletor do multímetro para a menor escala e desligue o dispositivo. Avisos: sempre tenha cuidado ao fazer medições na rede elétrica. Peça a ajuda de alguém mais experiente se houver qualquer incerteza ou nervosismo em relação à medição. Tenha certeza de que o multímetro está configurado para medir a tensão. O dispositivo pode ser danificado se você tentar medir a tensão com o seletor posicionado para medir corrente. Materiais necessários: multímetro, digital ou analógico.